Olá, Plastilover, tudo bem com você? Aqui é o Marcelo do canal Horóscopo e hoje vamos dar continuidade àquela série de vídeos que trata da classificação de polímeros. Nós já falamos sobre a classificação com relação à origem, que pode ser de origem fóssil, não renovável, petróleo, óleo, gás, e pode ser de origem renovável, são os polímeros biobaseados. E aí vem a cana-de-açúcar, o amido, a celulose e outras fontes que estão sendo estudadas, como a gente disse num vídeo aí atrás. Um outro vídeo nós tratamos da classificação com relação à estrutura, e aí pode ser linear, ramificada e reticulada, né? E hoje, quando nós vamos falar sobre a classificação com relação à fusibilidade, nós vamos retornar algum desses termos que já usamos nos outros vídeos. Plastilover, fica ligado aí, é o conhecimento que vai garantir a sua empregabilidade. É a capacidade de utilizar as informações que recebemos com atitude no nosso dia a dia que garante que a nossa carreira decole. E é assim que a gente vai fazer, nós vamos evoluir a carreira. Não é verdade, Plastilover? Fica ligado aí, ó. O vídeo vai ficar aqui na descrição e você vê e revê até que a gente tenha certeza que aprendemos essas coisas, tá bom? Então, origem, estrutura molecular e hoje falaremos da fusibilidade. A classificação com base na característica de fusibilidade dos materiais plásticos precisa ter um adendo aí para clarear alguma coisa. E é o seguinte: plásticos e polímeros são a mesma coisa? Fundamentalmente não, né? Plástico, ele advém de uma outra denominação de uma numerosa família de materiais e de coisas também. Nós podemos falar que as artes são plásticas. Não é verdade? E vem arte plástica porque é uma arte moldável. Artes plásticas, arte em formação, em moldagem, em mudança de formato. Existem também estudiosos da educação, que nem o romeno Ruven Forstein. Ainda vou falar desse cara mais algumas vezes aqui nos vídeos com vocês, porque é um especialista em educação que eu sigo, acompanho, estudo e tento me embrenhar nas teorias que ele apresenta. Uma dessas teorias é a teoria da modificabilidade cognitiva estrutural. Então ele diz que o cérebro é capaz de se modificar, que ele é um elemento plástico e que se modifica e se amplia à medida que a gente vai absorvendo informações, transformando as informações em conhecimento e de alguma maneira fazendo com que essas informações de conhecimento nos elevem o nível cognitivo. Teoria da modificabilidade cognitiva estrutural. Ele fala ainda mais o seguinte, que quando você aprende alguma coisa, o seu intelecto pula de nível. Às vezes pouco, às vezes um salto gigante, porque você faz muitas conexões com a mesma coisa. E nosso objetivo aqui, Plastilover, é que você faça a maior quantidade de conexões com os assuntos relacionados ao mundo do plástico, para que quando você fornecer uma solução, ela seja uma solução de visão holística, que você possa considerar todas as vertentes ou a maioria dos aspectos que se relacionam a um problema que você está aí tentando resolver. Beleza? Então os materiais plásticos, quando a gente fala nos sintéticos, e aí tem uma grande variedade de materiais sintéticos que são formados a partir de grandes moléculas, constituídas basicamente de carbono e hidrogênio. São materiais moldáveis pela ação, seja do calor e da temperatura, ou só do calor, ou ainda uma ação de solvente. Aliás, o termo plástico indica a relativa facilidade que tem esses materiais em levá-lo ao estado plástico, ao estado moldável. Já polímero é uma palavra que vem lá do grego, e nós já falamos isso aqui em Plastilover, fica ligado aí, cujo significado é muitas partes, né? Poli, muitas, mero, partes. Então o polímero é aquele material que é formado de grandes cadeias poliméricas, cadeias macromoleculares, em que você vai ter a repetição dos meros, né? Das unidades repetidoras. E aí essa junção dessas unidades repetidoras vão formar as macromoléculas e por sua vez formam aí o polímero. As unidades simples são originadas de moléculas simples, que são definidas como monômeros. Então dos monômeros vão ser produzidos os meros que vão se unir e formar o polímero. Agora,
Como que é essa característica de fusibilidade? Como que a gente pode separar os polímeros em fusível ou não fusível? Né? Se ele é possibilidade de derreter ou não derreter. E isso influencia muito quando a gente vai escolher a estratégia de processamento, a técnica de transformação do material. Então, dessa maneira a gente pode ter os polímeros como termoplásticos e como termofixos. Sejam eles os termoplásticos, os polímeros que, sob efeito de temperatura e pressão, fluem, fundem. Não necessariamente nessa ordem, às vezes você consegue fazer com que ele flua apenas a partir da mistura dos componentes iniciais. Então, aplicando-se temperatura e pressão, você consegue fazer com que o material funda e flua e se molde. Ao acontecer o resfriamento, o endurecimento desse material, ele pode voltar ao ciclo quando você novamente aplicar calor, pressão, e aí você vai poder moldá-lo e endurecê-lo novamente, transformando em produto. Isso faz com que os materiais termoplásticos sejam 100% recicláveis, desde que você faça a reciclagem adequadamente, coleta seletiva, descarte adequado, né? Aquelas técnicas e estratégias que a gente já comentou aqui que são ambientalmente corretos. Alguns desses exemplos de materiais termoplásticos então são o polietileno, o polipropileno, o PVC, o PET, PVT, nylon, policarbonato, uma infinidade deles. As principais características dos materiais termoplásticos são variáveis de acordo com a composição química que apresenta a sua estrutura macromolecular. Dependendo do formato da cadeia, dos elementos que formam a cadeia polimérica, você vai ter certas características e certas propriedades apresentadas por aquele material. Mas de qualquer forma que for, ele sempre vai ser termoplástico. Derrete, esfria, endurece, moe, recicla, derrete, molda, endurece, moe, derrete, né? De forma geral, os materiais termoplásticos eles podem ser pigmentados, coloridos e são de fácil transformação. E os processos pelos quais os materiais termoplásticos podem ser transformados são os convencionais: injeção, extrusão, sopro, filme, chapa, mas também pode ser transformado por rotomoldagem, calandragem, espalmagem, slush molding, cara, e uma série de outras possibilidades. Termoformagem a vácuo. E também podem ser usinados. Aí há um cuidado de você, no momento da usinagem, ultrapassar a temperatura, senão ele pode vir a fundir nesse caso também. Já os termofixos, que também são conhecidos como termorrígidos, são polímeros obtidos sob efeito de temperatura e pressão, aplicados sobre um pré-polímero, que esses sim fundem, fluem e adquirem a forma do molde que ele estiver lá no ambiente. Dentro do molde ocorre a reação química entre as cadeias presentes nesse pré-polímero, formando as ligações cruzadas, e aí ocorre a solidificação, também chamado de cura. Esse tipo de polímero, ele não permite um novo ciclo de fusão. Então, a baquelite, por exemplo, fenolformaldeído, você pega ele, faz a mistura do monomero catalisador, coloca esse material é colocado dentro do cilindro, ocorre um pré-aquecimento na casa de até 80, 90 graus Celsius, e dentro de uma rosca plastificadora sem taxa de compressão, ele vai ser injetado dentro do molde. O molde, por sua vez, esse sim, ele é aquecido lá na casa dos 150, 160 graus, depende da composição que o baquelite está apresentando, dentro da cavidade do molde, dentro dos canais de alimentação. Então vai ocorrer a fusão desse material, ele vai ter fluxo e vai preencher a cavidade do molde, tomando o formato que você espera, ocorrendo a moldagem. Dentro do molde, ainda sob a ação do calor, vai acontecer a cura. E a cura é o quê? É aquela formação de retículos. Né? Lembra que eu falei no vídeo passado, o Plastilover? Você vai fazer com que as cadeias de cima se liguem definitivamente com uma cadeia de baixo, através de uma ligação primária entre os carbonos. É uma ligação definitiva, chamada de retículo, e aí você tem uma estrutura reticulada, termofixa. Esse material ele não volta a ser mais fundido, né? Uma vez que ocorre a formação da macromolécula reticulada, ela não se desfaz mais, a quantidade de energia necessária é muito grande e não há possibilidade de nova fusão desse material, e daí o nome de ser termofixo. Em inglês, termoset. Os exemplos são a resina fenólica, epóxi, silicone, resinas poliéster.
As principais características e propriedades dos termofixos são que são excelentes na resistência ao calor, extremamente duráveis, com ótimas propriedades mecânicas, resistência a alta temperatura, de uso contínuo. Exemplo, o cabo da panela de pressão ou o suporte da resistência elétrica dentro de alguns chuveiros, mas isso também está mudando. Apresentando ao mesmo tempo boa propriedade mecânica, excelente estabilidade química. Eles podem ser rígidos ou flexíveis. Poliuretano de roda de skate é termofixo e é flexível. E podem fazer compósito ainda, você pode adicionar carga, reforço, fibra de madeira, né? Aquele material Celeron é resina fenólica com fibra de madeira ou fibra de tecido. Se você continuar mandando calor na aplicação do termofixo, o que vai acontecer é que elas vão cada vez endurecendo mais, cada vez mais retículos, de maneira a endurecer ainda mais a estrutura, e aí começam a ocorrer os processos degradativos e as fraturas. Mas o polímero não derrete, ele não funde novamente, então ele é termofixo por causa disso daí. Uma outra classe de polímeros são aqueles que são obtidos a partir de resinas líquidas, então você mistura a resina líquida com um catalisador ou um iniciador, né? E aí nessa mistura já inicia o processo de reação, formando as reticulações que nós dissemos. Existe o tempo para que você faça a moldagem, né? Quando você faz a aplicação, por exemplo, na carcaça de um barco, você vai aplicando lá resina poliéster ou resina epóxi, depende da camada que você está utilizando, com a fibra de vidro, e você tem o tempo para que ocorra a reticulação, a cura desse material. Ocorreu a reticulação e a cura desse material, ele não é mais fusível novamente, ele vai ficar estável termicamente falando, né? As propriedades mecânicas já estarão todas lá, todas as características finais esperadas já estarão presentes naquele composto que você aplicou lá, seja resina poliéster, resina epóxi, e tem mais algumas outras aí que nós podemos utilizar. E dentro dessas mesmas que eu estou dizendo ainda, resina epóxi, tem vários tipos, né? Depende da aplicação que você espera. Mas calma lá, Plastilover, nós vamos ter uma oportunidade muito interessante de aprofundar o tema em aulas futuras. A gente vai trocar uma ideia grande sobre esse aspecto que se relaciona ao material termofixo, termoset ou termorrígido. Fique ligado aí, Plastilover. Os processos de transformação a que os polímeros termofixos podem ser moldados são os mais diversos. Também são. E você tem, inclusive, processos convencionais de transformação dos polímeros termofixos, como injeção de termofixo, compressão de termofixo. Mas existem também os processos não tão difundidos, que nem Handler Spray Up, ou Spray Up, que utiliza resina líquida e mais fibra de vidro. Ou ainda a gente pode usinar os termofixos uma vez que a gente obtém uma placa, um tarugo. Que é importante salientar nesse caso. Os materiais termoplásticos passam pelo ciclo de aquecimento, fusão, moldagem, resfriamento, várias vezes. Aquecimento, fusão, moldagem, resfriamento, muitas vezes. A quantidade de vezes que o material termoplástico retorna ao ciclo é diversa. Cada material, dentro da sua especificidade, a estrutura química, a estrutura macromolecular, de que maneira que elas são dispostas, os comprimentos, os átomos que formam essas moléculas, dependendo dessas coisas, você pode ter um número muito maior ou muito menor, dependendo aí da estabilidade térmica que o material tem, aí a colocação de aditivos e tem um monte de outros aspectos que a gente precisa considerar. Os materiais termofixos, por sua vez, eles sofrem apenas uma vez esse movimento de mistura do pré-polímero com o catalisador, com o iniciador, né? Mistura, aquecimento, moldagem, endurecimento. E não há mais possibilidade de fundir aquele material novamente. Ele é termofixo, termorrígido ou termoset, como a gente chama em inglês. Beleza aí, galera? Olha, eu sei que o assunto é bastante extenso, eu sei que existem muitas coisas na qual podemos falar ainda, mas fala aí, ficou alguma dúvida desse assunto de hoje? A classificação segundo a fusibilidade? Você tem alguma dúvida ou tem alguma história para compartilhar com a gente? É muito importante que você deixe o seu like, que você compartilhe o conteúdo,
que você comente nas redes sociais, que você fale para as pessoas do seu métier, do seu entorno, do seu meio, da possibilidade de absorção de conhecimento no canal Horóscopo, né? E difunda essa ideia. Vamos ter a maior quantidade possível da comunidade de Plastic Lovers, as pessoas que amam o plástico e nos defendem. Fiquem ligados aí, Plastic Lover. Logo mais teremos outros vídeos a respeito do assunto. Eu conto com vocês. Deixe seu like, compartilhe a nossa rede social. E um grande abraço do Horóscopo. Fica com Deus.